Meus queridos, eletrodinâmica estuda cargas elétricas em movimento. Eletrodinâmica. Primeira coisa indispensável na eletrodinâmica. Se eu desenho um circuitinho elétrico desse jeito, ó, tu tem que me dizer onde é que é o sentido real, qual é o sentido convencional. O grandão é positivo, o pequenininho é negativo. O pessoal achava que eram partículas positivas que passeavam no fio. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Esse é o sentido convencional. Experiência de Rutherford e Bohr, a fina lâmina de ouro, provou ao mundo que quem tem a capacidade de se mexer nos átomos são os elétrons. Os iguais se repelem, os opostos se atraem. A corrente no sentido convencional. Professor, então eu posso decorar que sentido horário é convencional e sentido real é anti-horário. Não! Esses sentidos só aconteceram porque o mais e o menos estavam nessas posições. Se esse é o menos e esse é o mais, mudou. Esse é o sentido convencional e esse passa a ser o sentido real. Primeira coisa indispensável de a gente saber é essa história do sentido real, onde os elétrons se deslocam, e o sentido convencional. Como é que se calcula a intensidade de corrente elétrica? Pega a quantidade de carga que atravessou o fio e divide pelo tempo que demorou para atravessar. Coulombs por segundo a gente chama de ampere. Olha, meu querido, é um comentário que raramente eu faço, mas está na hora. Eu te falei quem são os agentes transportadores de carga em sólidos, líquidos e gases? Agentes transportadores de carga. Agentes transportadores de carga nos sólidos, quem é que se desloca mesmo? Só os elétrons, mais ninguém. Agora imagina um líquido condutor, tipo água salgada. Quando eu pego o NaCl e coloco em água, ocorre a dissociação iônica. Eu fico com o cloreto cercado por água, certo? E eu fico com o Na+, cercado por água. Então quer dizer que eu tenho cátions e ânions boiando na água. Quando eu boto uma DDP, uma diferença de potencial nessa água, os cátions vão para um lado e os ânions vão para o outro. Tu vê na água condutora, água salgada por exemplo, eu tenho corrente elétrica nos dois sentidos. Então quem são os agentes transportadores de carga nos líquidos? Cátions e ânions. Cátions e ânions, ou seja, os íons que se deslocam nos líquidos. E no gás, meus amigos, no gás, quando eu tenho um gás condutor, geralmente ele está a baixa pressão. Então quer dizer que tem bastante espaço entre as moléculas. Para que esse gás tenha ficado condutor, só se ele se ionizou. Essa molécula de gás perdeu um elétron, e aí nós ficamos com um elétron livre para se deslocar e um cátion. Então os elétrons vão para um lado e os cátions vão para o outro dentro de um gás condutor. Então em um gás condutor, os agentes transportadores de carga são cátions e elétrons. Tu vê, né, cara, é uma coisa rara de ser cobrada, mas se cobrou e a gente não analisou isso, fica difícil o aluno lembrar desse detalhe. Então, agentes transportadores de carga, nos materiais sólidos só os elétrons, nos líquidos os cátions e os ânions. Então nós temos correntes elétricas nos dois sentidos do líquido. E o mesmo acontece com o gás. Só que no gás, se eu tenho só um tipo de átomo, um tipo de molécula dentro do gás, não faz sentido, né, um átomo perder um elétron e o outro átomo ganhar um elétron, porque eles têm a mesma tendência. Então os átomos perdem os elétrons, ficam positivos, os cátions migram no sentido da DDP negativa, e os elétrons vão no sentido, né, para o polo positivo. Gases, cátions e elétrons. Então, peraí, cara. Se eu for calcular a corrente elétrica num gás ou em um líquido, esta forma não fica legal. Para eu calcular a corrente elétrica em um gás e em um líquido, o mais correto seria a gente pegar o módulo da carga transportada pelos cátions, por exemplo, mais o módulo da carga transportada pelos elétrons ou pelos ânions, somar essas cargas
esse detalhe aí, mas está na hora. Situações raríssimas de aparecer, mas se aparecer agora tu está protegido. Se te pedirem para calcular a corrente elétrica em um gás ou em um líquido, tu sabe que não adianta olhar só quanta carga positiva foi para um lado. Tu tem que respeitar a carga positiva e a carga negativa. Outra coisa que vale a pena comentar agora que nós estamos aparando as arestas da matéria, é essa história de corrente contínua, corrente variável e corrente alternada. Corrente contínua nem se discute, né? Se tu faz o gráfico da intensidade da corrente elétrica com o passar do tempo, corrente contínua, contínua e constante. Se eu estou falando de uma corrente variável, ela pode estar simplesmente mudando com o passar do tempo. Agora, se eu falo em corrente alternada, meus amigos, tu tem que entender que a corrente tem que mudar de sentido. Ora ela flui para um sentido, ora ela flui para o outro. Tá vendo como é diferente variar a corrente elétrica e alternar a corrente elétrica? Corrente alternada, os elétrons vão para um lado e para o outro no fio. Corrente variável pode só ir mais rápido e mais devagar, mais rápido e mais devagar. Uma corrente pulsada, por exemplo. Certo? Então, corrente alternada. O vestibular já viu o vestibular cobrando essa noção. A diferença entre corrente variável, que só varia ao longo do tempo, e a corrente alternada. Quando nós vamos começar a trabalhar com circuitinhos elétricos, a gente percebeu que os fios condutores, quando tem pequeno comprimento, têm resistência praticamente nula. Mas tem uma entidade que a gente coloca no circuito, o resistor, que tem a propriedade de resistir à corrente elétrica. Para investigar a resistência elétrica de um resistor, a gente pode medir qual é a corrente elétrica que passa no amperímetro, qual é a DDP, a diferença de potencial que atua no resistor. E aí a gente percebe que quando dobra a corrente elétrica é porque dobrou a tensão. Quando triplica a tensão, triplica a corrente. Nós percebemos que a corrente e a tensão são grandezas diretamente proporcionais. Por isso que nós definimos como resistência elétrica a razão entre a DDP aplicada no resistor e a corrente elétrica que o percorre. Está dividindo, passa multiplicando. URI, a fórmula mais importante da eletrodinâmica. URI. Porém, meus amigos, não se esqueçam, raramente o circuito vai ter apenas um resistor. Geralmente o circuito tem vários resistores. Por isso, para ser fera em eletrodinâmica, nós temos que saber um pouquinho de associação de resistores. Quais são as formas de associar os resistores? Ou a gente o faz em série ou em paralelo. Qual é a característica da associação em série de resistores? O que é igual para o resistor R1, R2, R3 e assim por diante? A intensidade da corrente elétrica. É só tu pensar, né? A corrente elétrica que passa num tem que passar no outro. Afinal, não tem bifurcação. Como é que eu acho o resistor equivalente? Basta somar os resistores associados em série. Já numa associação em paralelo de resistores, o que é igual para todos os resistores? O U. Obrigado. O U é igual para todos os resistores. Tem que lembrar desse detalhe. Associação em série, apelido, divisora de tensão. Porque se eu boto 1000 volts aqui nos resistores, cada um ganha uma parte. Divisora de tensão. Apelido, divisora de corrente. Quando chega uma corrente aqui na associação em paralelo, cada resistor recebe um pouco da corrente. Divisora de corrente. Como é que acha o resistor equivalente numa associação em paralelo? Faz a soma dos inversos dos resistores. E assim tu vai encontrar o inverso do resistor equivalente. Inverta a resposta e tu obtém o resistor equivalente. Claro que a nossa maior preocupação é quando aparece uma associação
mista, uma associação mista. Claro que um bom exemplo, então, para a gente treinar essa ideia seria isso aqui, ó. Cara, como um circuitinho desse dá dor de cabeça na galera. Deixa eu ver aqui, 90, mais 2, é isso aqui. Ó, olha que questão bonita, meu querido. 90, 45... Meu Deus, que coisa linda! Eu quero saber o I e o U em cada maldito resistor. Cara, quando tu aprende a matar esse tipo de questão, tu já está num nível bem legal de eletrodinâmica. Eu juro a vocês, isso não é difícil. Isso não é difícil. É chato? Sim. É um saco? Sim. Difícil? Jamais. Vamos deixar esse circuitinho bem bobinho. Em série, não é isso? A gente só soma. Na matemática profunda, 30. E 90 com 45 seria 1 sobre 90 mais 1 sobre... Mas tem aquele macete de pegar o menor e colocar vários do maior no lugar dele, né? Lembra que 90 com 90 em paralelo dá 45? Então eu posso tirar o de 45 e colocar 2 de 90. Então eu fico com 3 de 90. Quando os resistores são iguais, em paralelo, basta dividir pelo número de resistores. 3 de 90. 90 dividido por 3, 30. Que beleza. Não fiz de propósito ter dado igual ali 30 e 30. Foi coincidência. 360 volts. Cara, o circuito era chatinho, agora tá bobinho. Meu Deus, olha que circuitinho gostoso de trabalhar esse. 60 ohms recebendo 360 volts. Use a fórmula sagrada URI para calcular o I. Mas muito cuidado com a interpretação. Eu vejo bastante gente calculando o I e acha que esse I vale para todo mundo. Não! 6 amperes, para quem que vale esse 6 amperes? Vale para cá, vale para cá. Chega a quanto aqui, deixa eu ver. 6 amperes. E agora, neste nó, eu posso dizer que vai 6 amperes e 6 amperes? Não, um absurdo. Mas eu sei que nesse nó, a corrente que vem por cima e por baixo se unem. Então eu posso afirmar que aqui tem 6 amperes. E nesse cara também tem 6 amperes, porque eles estão em série com a bateria que vai alimentar o circuito com 6 amperes. Oba, achei o I1 e achei o I2. 6 amperes, 6 amperes. Só falta o I3 e o I4 para as correntes. E eu também quero achar o U1, o 2, o 3 e o 4. Se nós temos o I e temos o R, dá para fazer URI, né? R10 e 6, 10 vezes 6, 60 volts. R20, o I é 6, R vezes I. Claro, já que eles têm a mesma corrente, o cara que tem o dobro da resistência elétrica vai ter que ter o dobro da tensão para poder passar o mesmo I. Dos 360, quanto que eu já gastei? 180, sobrou quanto para cá? 180. Outra maneira de fazer. Aceitas que esse sujeito está representando esses dois? É, né? Aquele 30 veio desses dois, né? Portanto, eu posso fazer URI naquele sujeito ali de 30, que é hipotético. O R é 30 e o I é 6. Confirma que os caras que estão em paralelo estão recebendo 180 volts. 180 volts. 180 volts. Por que é igual? Porque eles estão em paralelo. E aí, para finalizar, como se já não tivesse bastado usar 3 vezes o URI, eu vou usar mais 2 vezes. Uma no resistor 3 e uma no resistor 4. U do 3, 180. Resistência do 3, 90. Está multiplicando, passou? Dividindo, 2 amperes. Se chega a 6 amperes nesse nó e 2 amperes vai por cima, quanto tem que ir por baixo? 4 amperes, conservação da carga elétrica. O U é 180, só por garantia, né? O R é 45. Está multiplicando, passou? E 4 igual a 4 amperes. Matamos, destruímos o circuito. Calculamos o I e o U em todo mundo. Se a gente consegue resolver esse sisteminha misto, cara, é enorme a gente resolver qualquer um outro.
Para ficar pior que isso, só se eu fizer com malhas. Leis de Kirchhoff. Regrinhas do Kiki. Não tem jeito. Depois dessa revisão de associação mista, temos que relembrar as regrinhas do Kiki. Outra coisa que não pode faltar na revisão de eletrodinâmica é a forma de potência, né? É outra coisa que poderia ser cobrada. Qual é a potência dissipada no resistor 1? Qual é a potência dissipada no resistor 3? Como é que é mesmo a fórmula da potência? Pui ou Piu, tanto faz. O importante é tu lembrar que é potência elétrica que nasce, dá para deduzir, né, da eletrostática, mas nosso objetivo aqui é uma revisão de eletrodinâmica. Importantíssimo lembrar que para calcular potência elétrica nós temos 3 ferramentas. P igual a U vezes I. U, tensão elétrica. Mais corretamente, DDP, diferença de potencial. Popularmente, voltagem. Vezes I, intensidade de corrente elétrica. Porém, nós acabamos de ver que o URI é a nossa fórmula sagrada. Portanto, do amor entre as duas fórmulas, nasce 2 filhotinhos. Olha que meigo é física, né, cara? Potência igual, bota no lugar do U, R vezes I, P igual a RI ao quadrado. E se eu isolo o I no URI, fica U sobre R. Se eu coloco no lugar do I U sobre R, U vezes U, U ao quadrado sobre R. Essas fórmulas são muito importantes. Olha por quê. Quando eu tenho um instrumento elétrico, o que eu sei que se mantém constante nele? A resistência. A resistência elétrica de um resistor se mantém constante. Quer dizer, cara, que se eles te perguntarem lá, um resistor dobra a corrente nele, o que acontece com a potência? Tu não pode dizer que dobra, porque tu não sabe o que vai acontecer com o U. Então não é essa fórmula que a gente vai usar para analisar. Se o resistor, a corrente que percorre dobra, quem se mantém constante nele é o R. Então se esse I dobra, o dobro elevado ao quadrado é 4 vezes maior. Então tu vê, né? Quando o I dobra, a potência quadruplica. Quando o I triplica, a potência aumenta 9 vezes. 3 vezes 3, 9. Em um resistor, dobramos a tensão elétrica. Quadruplica a potência. Aumentamos em 5 vezes a DDP. 5 vezes 5, aumenta em 25 vezes a potência. Cuidado. Então se a gente olha por ali, né? Dá vontade de dizer que se dobra, dobra. Mentira. Porque se esse dobrou, esse dobra junto. Então é muito delicado tirar conclusões diretas a partir da fórmula clássica da potência. Não se esqueçam que em eletrodinâmica, às vezes a gente tem que calcular a potência elétrica por uma dessas 3 fórmulas e depois calcular quanto tempo se passou para alguma coisa acontecer. Aí a gente não pode esquecer que a definição de potência é energia com o passar do tempo. Esta que é a definição original de potência. Joules por segundo, que é watt. Watt é joules por segundo. Muito comum também nessa parte eles relacionarem com calorimetria. Misturar, né, essa parte de potência elétrica com calorimetria. Aí é só tu lembrar que aquela energia é quimacete e ou quimolesa. Certo? Pode ser os dois também. E não custa lembrar que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. O vestibular exige geralmente quando lembre que uma caloria são 4 joules. O vestibular fornece a maioria deles, né? É muito raro o vestibular não fornecer esse tipo de dado. Cara, não posso ver, eu mostrei a... Não falei das leis de Ohm. Revisei a parte grossa da brincadeira, né? Não revisei as leis de Ohm. Deixa eu revisar as leis de Ohm antes das regrinhas do Kiki. Leis de Ohm. A primeira lei de Ohm, cuidado pessoal, a primeira lei de Ohm diz que um resistor ôhmico apresenta resistência constante. Então, ó, é só para resistor ôhmico. O que é o resistor ôhmico? Apresenta resistência constante. Essa primeira lei só diz isso. O R é uma constante. Para todo resistor, professor, não.
só para os resistores ômicos. O R é uma constante. Não sei porque na minha mente eu achava que isso era a primeira lei de Ohm, quando eu estava no terceirão. Para mim era o URI. Não. O URI é a definição de resistência elétrica. A primeira lei de Ohm diz que a resistência elétrica é constante. Desculpa, Marcelo. Não, na prática a maioria dos casos é assim. Outra coisa, tá? Só para resistor ômico com temperatura constante também. Se a temperatura varia, a resistividade do metal varia. E aí a resistência elétrica varia. Se tu vai na tua casa tentar brincar com resistência elétrica, vai lá na loja de eletrônicos, né, compra resistorzinhos, amperímetro, tu gasta 50 pila, tu vai pra tua casa brincar de circuito elétrico. Se tu gastar 50 pila na loja aqui, tá cheio de eletrônica aqui em volta, já viu? Tu passa aqui na caminha na rua, tá cheio de eletrônica, volta e meia tem vontade de entrar lá e comprar uns brinquedos. Tu comprou aquilo ali, foi pra tua casa, vai ficar puto, porque não vai fechar. Tu vai ver, ué, medi a resistência uma hora, deu um valor. Aí liguei o brinquedinho, fui medir a resistência, já deu outro valor. Porque vai ter efeito Joule, a coisa vai esquentar, e aí ferrou. Ou seja, em laboratório, para manter o resistor com temperatura constante, a gente pode mergulhar ele com mistura de água e gelo, para obrigar que ele fique sempre a 0 grau. E no laboratório a gente tem que mais se cuidar. Aqui no ensino médio, como a gente não usa laboratório, é tudo no virtual, né? A gente acaba não reforçando suficientemente essas ideias. Um resistor ômico, se ele falou resistor ômico, tu já sabe. A resistência é constante. Para que o resistor seja ômico, além de ele ter uma característica de ser feito de um certo tipo de material, ele ainda, além disso, tem que ter a temperatura constante. Isto é a regra, não é a exceção. Se, na prática, nós formos medir a resistência elétrica dos resistores com temperatura constante, então nós veremos que, de fato, eles têm resistência constante para diferentes DDPs, para diferentes diferenças de potencial, para diferentes correntes elétricas. Então isso não é idealizado, isso é fato. Isso é fato. Com o avanço, a gente percebeu que nem todo mundo era resistor ômico. Por isso que a primeira lei de Ohm, a verdade verdadeira, não é uma lei, né? Ela é uma regra. Uma regra que só vale para alguns tipos de resistores. A segunda lei de Ohm ela é mais perigosa. Ela diz que a resistência de um resistor depende da sua resistividade, depende do seu tamanho e depende de maneira inversamente proporcional da área da seção reta. Ou seja, quanto mais grosso o fio, menor a resistência elétrica. Quanto mais longo o fio, maior a resistência elétrica. E também depende do material do qual ele é feito, que tem a ver com a resistividade. Uma coisa que é raro de a gente comentar é que a resistividade dos metais varia com a temperatura. A variação da resistividade de metal é a sua resistividade original, multiplicada por um coeficiente, multiplicada pela variação de temperatura. Isso aqui lembra uma fórmula, né? Lembra as fórmulas de dilatação, né? Ou seja, eu estou te dizendo que quando a temperatura aumenta, a resistividade aumenta. E se a resistividade aumenta, a resistência do cara aumenta, né? Se esse número aumenta, mesmo geometricamente o objeto tendo as mesmas dimensões, a resistência aumenta. Então, na prática, quanto mais quente está o filamento da lâmpada, mais resistiva ela é. A lâmpada, aquela incandescente, a proibidora, né, que agora não é mais permitida, quando a gente liga ela, ela tem uma resistência não muito alta ainda. À medida que ela vai esquentando, a resistividade do metal aumenta e ela vai ficando mais resistiva. Ou seja, ela até é um resistor ômico, mas como a temperatura dela varia, a resistência dela também varia. Professor, como é que se explica o fato de ser mais difícil os elétrons se moverem no metal aquecido? Temperatura média 1 graus das moléculas. Átomo frio. Os elétrons estão vibrando ali em volta. É relativamente fácil tu jogar esse elétron para o átomo da frente e depois para o átomo da frente e esses elétrons irem migrando de átomo para átomo. Agora o átomo está quente. O vespeiro de elétron ali piorou, né? Como esses elétrons estão vibrando muito mais desorganizadamente, é muito mais fácil organizar a corrente elétrica, obrigar que os elétrons vão tudo para o mesmo lado. Aí dá para entender, né? Porque com o aumento de temperatura, a resistividade aumenta. É um comentário que eu não lembro se eu fiz, ó. É um comentário importante tu anotar aí.
Na continuação da revisão, eu vou falar das regrinhas do Kiki e vou te mostrar alguns circuitos elétricos um pouquinho mais apimentados. E a gente tem que usar as regrinhas de Kirchhoff para resolver. Obrigado pela pedida, galerinha.